beleza? Rodando, ou como diria Raul, rodando. Vambora, vambora. A má notícia é que eu vou precisar voltar a carregar meus vídeos de casa. Então, em algum momento eu vou entrar em contato com a nossa querida operadora, claro, NET ou enfim, ou afim, e tentar negociar um aumento da velocidade de upload para poder agilizar um pouco isso e ser menos trabalhoso do que é nesse momento. Mas também será bom que eu vou repensar um pouco algumas coisas desse projeto, compilar melhor os assuntos, talvez fazer menos vídeos. São perto de 1h30 de vídeos diários, né? Então, realmente pode não estar alcançando um objetivo específico, talvez delimitar seja melhor, né? Pensar inicialmente em um por dia, depois em, quem sabe, um a cada alguns dias, uns 2 ou 3 por semana, ou quem sabe até um por semana, né? Eu vou sentir muita falta, eu gosto. Faz 3 meses que eu tô fazendo isso, quase 4 meses. Eu meio que me acostumei a ser doido, a ficar falando sozinho aqui. Não sei se eu vou conseguir largar. Pode ser que já tenha virado um vício, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. Não preparei nada. Fiquei dando uma olhada em algumas notícias, alguns assuntos, mas não achei nada assim de tão relevante para poder conversar. Talvez já seja um sinal de que as coisas eu não tenha tanto, e ninguém tem tanto para falar assim, para falar durante 1h30 todos os dias. Sem acabar sendo bem repetitivo, bem enfadonho, mais do que eu já consigo ser. Hoje é quinta-feira, hoje é dia 22 de junho de 2017. O salário já chegou e já foi embora. E seguimos correndo atrás. Mês difícil, mês mais duro. Vai ser... Realmente vou precisar me desdobrar um pouquinho mais. Mas não vai faltar nada não, vai estar tudo certo. De manhã eu estava falando sobre aquele assunto de meritocracia e continuei trabalhando um pouquinho isso na minha cabeça, né? E fiquei com mais certezas em relação a esse erro de cálculo, ou um erro não programado, que, na minha opinião, a raça humana está incorrendo. Existem pontas muito fortes de pensamento errado, pensamento pensamentos que geram atitudes que não contribuem para uma preservação ou para uma eliminação de reais problemas que a própria raça humana passa e que, eu repito,
Os seres humanos, todos os seres humanos, já têm recursos mais do que suficientes para eliminar os males uns dos outros. Todos os seres humanos têm condições de resolver o próprio problema, um contando com o outro. Mas, como pela própria característica do ser humano, é difícil fugir de algumas armadilhas, né? Armadilhas comportamentais. A questão do poder, a questão do destaque em relação aos outros, a questão da competitividade intrínseca, né? Aquela que me faz sempre buscar e querer e tentar ser melhor do que o outro. O que também não é culpa do homem. Ela realmente delimita ela delimita esse poder de resolução dos nossos problemas. Não há culpa. Não há culpa. Mas claro, foram criados subterfúgios Você viu o que ele fez? Ele foi entrando, e foi entrando mais um pouco, e mais um pouco, e mais um pouco. Tá certo. Bom, vamos lá. Onde é que eu estou querendo chegar? A própria natureza do homem cria, ao mesmo tempo, as condições fáceis e tranquilas das pessoas se ajudarem e delimitarem e reduzirem drasticamente, se não praticamente por completo, o sofrimento das pessoas, de todas as pessoas. São também, vêm da mesma fonte as características que podem nos destruir, podem nos levar à extinção. E fato, isso sem ser nenhum jargão, nenhum clichê, o planeta sobreviveria tranquila e calmamente durante mais milhões e milhões e bilhões de anos, a ponto de, por nova evolução, produzir nova raça inteligente, dominante, com mais chances. Quem é que sabe se nós somos, especificamente, se os seres humanos atuais, modernos, são a única raça, o único espécime que já tentou dominar o planeta, e mais do que ele, né? Hoje nossos objetivos são muito maiores do que o domínio e o entendimento básico do planeta. Então eu estou colocando isso por conta de talvez uma continuidade daquilo que eu estava falando ontem. São nossas características também nos utilizar de artifícios intelectuais, mesmo errados, mesmo injustos, como a própria meritocracia ou como a própria ideia teísta humana. Né? O teísmo é uma invenção humana. Pode ter sido uma descoberta humana, mas inicialmente ele é uma invenção. Por que eu digo que ele pode ter sido uma descoberta? Porque eu, como agnóstico convicto, não descarto a possibilidade de poder existir realmente uma criação, uma força independente de criação.
é, que coloca isso. Para que a eliminação desse sofrimento humano comece a ocorrer de uma forma mais efetiva. Senão, ela é trabalho de formiguinha. Ela é trabalho de beija-flor tentando apagar incêndio colocando água no bico. Aí sim é necessário que se reveja conceitos, que se refaça, que se entenda que do jeito que ficou não deu certo. Não, pelo artifício da sobrevivência, usa-se erroneamente de conceitos não para sobrevivência, mas para ter mais do que os outros. É, no fundo, um egoísmo, mesmo que coletivo, mas é um egoísmo. Eu sei que está meio confuso. Estou tentando ordenar o que eu penso de uma forma inteligível. Não é fácil, porque eu não sou lá muito inteligente. Então, sem descartar que mesmo a meritocracia e mesmo o conceito religioso, o conceito teísta básico, principalmente do mundo ocidental, que é mais fácil de entender, porque a gente está aqui convivendo com isso, ele tem seus pontos bons, seus pontos de valor. Isso não é uma constatação, nem uma invenção, nem uma descoberta da roda, mas de que muita e muita gente não estaria fazendo o bem se não fosse um conceito religioso, é uma afirmação dúbia, né? É verdade e também não é. Nesses meus estudos, aí, nessas minhas pesquisas, leituras e documentários, enfim, tudo que eu vi, assisti, me lembro de algumas coisas dizendo, o Sam Harris, por exemplo, falando sobre isso, sobre a falácia de que a fraternidade, de que o bem, o pensamento da nobreza humana, ele só pode ser destacado e adquirido pela religião. E o Sam Harris tem isso em outro ponto. Ele deixa muito claro que já foram feitos estudos do conceito para poder entender uma questão muito básica de solidariedade entre as espécimes, que não há uma razão específica para que aconteça. E já foi identificado em várias espécies, não estamos falando só de animais, né? Ou de primatas. Estamos falando de vários outros tipos de animais, colocados em situação que eles podem dividir ou podem pegar para eles o todo e garantir sua sobrevivência. E o que eles preferem fazer é dividir. O que talvez seja um conceito genético, de hierarquia genética, de um intelectual genético, uma herança intelectual genética, de que é muito mais seguro sobreviver com alguém do que sobreviver sozinho. Ou sobreviver com mais gente, com mais espécimes próximas do que sozinho. E eu entendo isso, eu entendo perfeitamente. O que está tentando, o que esse tipo de estudo tenta colocar
é que a bondade não é uma característica adquirida apenas com as ideias teístas que nós possuímos hoje em dia, ou que nós adquirimos na medida dos séculos passando. E eu acho que é possível, eu acho que é possível. Eu acho que é possível o ser humano, agora já falando só do ser humano, ter dentro dele características que, aliadas à necessidade de socialização, necessidade de manter um grupo forte para a sobrevivência mais longínqua, pode sim gerar biologicamente um conceito de fraternidade, de ajuda e de doação, de fraternidade, sem a necessidade de uma recompensa sobrenatural, né? De uma recompensa teoricamente regida pelos valores apenas religiosos. Eu acho que há um conceito extremamente mal difundido e, claro, estrategicamente mal difundido, de que a falta de religião nos torna pessoas piores, no conceito de não sermos pessoas boas, de não sermos capazes de praticar bondade. E eu tenho na minha cabeça que é justamente o contrário que torna as pessoas melhores. A pessoa sem religião, que normalmente as que eu conheço são, primeiro, muito inteligentes, por isso que me admira, e segundo, são muito benevolentes, muito justas em seus conceitos, principalmente os ateus que eu conheço, são as pessoas que eu mais admiro justamente por isso, porque nunca é altruísmo. Na minha opinião, uma pessoa religiosa que faz a caridade, ela nunca é altruísta. Nunca é. Você está fazendo para uma recompensa. Você pode até falar que não, é o amor ao próximo. Olha, cara, na fase da minha vida, eu consigo entender o amor ao próximo e respeitar muito quem o tem. Mas ninguém tem um amor exagerado ao próximo. Muito e muito e muito raro isso. Mas as pessoas têm a necessidade de praticar o bem por uma consciência pesada e por uma recompensa para garantir uma suposta eternidade no tal do paraíso, lá onde você não faz nada, né? Mas enfim, eu não quero desmerecer a caridade de quem a pratica por essa forma. É melhor do que eu, que quase não pratico. Não é? Quem sou eu melhor do que um religioso que pratica caridade? Melhor do que uma daquelas igrejas que estão ali na Cracolândia conversando com os caras, chamando, ajudando a tirar várias e várias dezenas de pessoas, centenas de pessoas por ano daquela vida? Ok, olha, eles estão trocando uma droga por outra, diriam os humanistas mal informados. Mas eu prefiro que a pessoa tenha então o vício da religiosidade do que o vício da droga em si. Até porque vai ser muito mais cômodo, mais sossegado para mim. Agora, mais uma vez eu repito, não tem lugar para todos. Não tem lugar para todos. O que aconteceria se a cada 10 pessoas que cada igreja dessas conseguisse tirar das ruas e colocar no patamar de ex-drogado, trabalhar com eles e ir convencer mais pessoas a deixarem, irem convencendo, ou seja, se o resultado do trabalho deles acontecer, eles não vão ter mais propósito de existir. Qual é o próximo passo?
tem muito o que se fazer, tem muito o que se fazer. O que eu coloco é que, assim, para mim, na minha opinião, a religião não justifica a bondade no mundo. Ela, e muito menos não... Vai, filho. E muito menos a mandatária das ações de bondade. É isso que não pode ser confundido. É isso que efetivamente é justo que se deixe bem definido. Tá? O meu problema é ético em relação às religiões. As suas filosofias em si não se justificam. Agora, muitas de suas ações, na prática, no dia a dia, são louváveis. Mas há sempre uma troca. Sempre, sempre, sempre há uma troca. Não é gratuito. Não é gratuito. E uma coisa é você apresentar uma oferta, outra coisa é você exigir que a oferta seja aceita para poder completar a ajuda. E é aí a falha técnica, né? Principalmente técnica do conceito geral. E, cara, eu vou tentar ir pela USP de novo. Eu acho que não está rolando, que não está dando ainda para passar, que eles devem ter proibido mesmo. Ah, não vou não. Vou pela Raposo mesmo. Eu gosto de mudar um pouquinho para mim, mas hoje eu não vou não. Uma moto gigante, né? Que as motos pequenas ficam atrás, à mercê. Então, assim, o humanismo puro, ele é um cara que efetivamente tem na sua concepção inicial a aceitação do ser humano como ele é. E claro que há a tentativa de que ele evolua, a perspectiva de que ele evolua como sempre evoluiu. E o grande problema, num conceito, numa situação de religião específica, de cultura religiosa, que ela trava. A religião não evolui, vamos deixar isso muito claro. O que o religioso faz à medida em que ele percebe uma evolução inevitável é tentar adaptar a ideia religiosa, mas sem perder o fator primordial. É aquela coisa. Você quer ver um exemplo claro disso? É o Testemunha de Jeová. Alguém inventou lá atrás que entre os seus preceitos, conceitos e preconceitos, quase todos, não é permitido a um homem receber o sangue de outro homem. E eu preciso explicar pouco sobre isso, né? Eu preciso explicar pouco, muito pouco sobre isso. Bem, enfim, como eu estava falando,
É, é assim, para mim é difícil entender como é que algum ser humano, mais do que uma idade de pré-adolescência, pode aceitar isso. É realmente muito, muito, muito difícil para mim é, é, concordar com alguém que tem um parente que está lá com uma necessidade de receber sangue num hospital por algum mal que está passando e ser proibido disso e concordar com isso e colocar em risco a sua própria vida ou a vida desse parente que está precisando. É assim, não dá para explicar muito, né? Porque já é explicado, né? É isso só, é essa idiotice, essa maluquice que alguém simplesmente, um líder inovador, né? Um cara que tinha ideias diferentes das que existiam e que essas ideias foram concordadas com outras pessoas. E ele simplesmente inventou essa regra. Do nada. Não dá, amor. Não dá pra te atender. É... A gente assim, esse é um exemplo. O católico tem duas, três coisas nesse sentido. Não me lembro de alguma coisa que tire a vida de alguém, que põe em risco a vida da pessoa por conta de um comportamento. O muçulmano tem, mas isso o shintoísta também tem, o budista também tem, o brahmanista também tem, o evangélico tem muito. E são assim coisas completamente absurdas. Do tipo, não se pode comer carne de animais que tenham as patas juntas, como o pato, por exemplo. Há uma explicação lá na Bíblia falando sobre isso. E eu lamento. Nós somos onívoros, cara. Somos onívoros. Precisamos de carne animal, precisamos de vegetais. Só para lembrar, tá? Tudo, vegetal ou animal, é ser vivo. Tá? Essa noção de não destruir o planeta, ou... Enfim, cara... assim... É custo de culpa da nossa própria existência. Conseguimos viver sem algumas dessas partes? Conseguimos. Mas nos faltará algumas coisas em determinadas situações. Não chegamos aonde estamos no nível de evolução cerebral que estamos comendo só plantinha. Me mostre um animal herbívoro, exclusivamente herbívoro, que tem uma capacidade, uma inteligência maior do que de um grilo, de uma vaca. É a mesma coisa. Então, foram alguns costumes, inclusive desses que saíram de preceitos religiosos,
que fizeram com que a gente chegasse até aqui. Não vamos parar a escala. O grande problema é esse. É igual na nossa idade biológica. Determinado momento da nossa vida a gente não aceita mais opinião dos outros. A gente não aceita mais o novo. A gente tem na nossa cabeça que nós já descobrimos o que é necessário. A gente também se lamenta um pouco por saber mais, mas não ter o poder físico para a execução de tantas outras coisas que a nossa cabeça ainda permite. E sociedades acabam agindo da mesma forma. As tradições, sempre foi assim, sempre foi feito assim. É por isso que chegamos. Sim, por isso que chegamos até aqui. Se você parar aí, você não chega mais a lugar nenhum. Não é uma lei natural de que o meio se adapta para sobreviver? Então tome cuidado. Tome cuidado. Se você parar, uma noção de comportamento é a mesma coisa que você parar um hábito biológico. O meio para comportamento, o meio cultural e para conceito biológico, os seus costumes de alimentação, de medicação e afins, o meio exigirá que você mude. Não vai ter jeito, senão você não vai sobreviver àquele pedaço. A necessidade de implementar aquilo sempre acontecerá. E, quer queira ou quer não, como diriam os bobinhos mais bobões do que eu, aceita que dói menos, né? É que sempre isso, nesse conceito completamente evolutivo, sempre você acabará evoluindo. O grande problema e o grande perigo é você achar que já evoluiu o suficiente. É você propagar o design inteligente. Acabou a criação. Ela não faz mais nada. Não, meu amigo, ela faz o tempo todo. O tempo todo, com várias espécies. Várias. Estava vendo ontem, num dos vídeos do Pirula, que esse conceito, ele estava mostrando algumas aves que estão próximas ou já extintas, porque demora um pouco a contagem das espécies. Aí ele fala de onde essas aves viviam e o que aconteceu com o ambiente, a característica principal delas, o que aconteceu com o ambiente que fez com que o seu número diminuísse a ponto de torná-la em risco de extinção ou já extinta. Então é aquilo. Quer ver uma coisa interessante? Um tipo de papagaio, que ele falou lá o nome, pacaco, pacuco, alguma coisa assim, de quase meio metro de altura. Não voa, só anda. Uma ave rasteirinha que só anda com as duas patinhas. Tac, 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 tac. Tem asinhas e tal. E só. Esse animal, ele tem algumas características mortais para ele mesmo. Ele é extremamente dócil. Ele provavelmente, quando alcançou o nível evolutivo atual, ele não tinha predadores. Então, ele foi desligando camadas cerebrais com as próximas gerações que alertavam sobre o perigo, sobre dar confiança. Então, ele não foge de nenhum predador, inclusive o maior deles, que é o próprio homem. Ele começou a ser extinto, é óbvio, quando aquela ilha específica ou aquelas ilhas específicas da Indonésia que ele vivia começaram a ser descobertas pelos seres humanos. E uma fonte de alimento, um papagaio de meio metro de altura, do tamanho de um peru,
Quem é que abre mão disso? Você entendeu? Então, assim, isso é a primeira característica básica. E a segunda, que também é tão grave quanto. Não se trata só do homem ter sido responsável pela extinção. O homem também sobreviveu, sobrevive, também chega nos lugares, expande o seu domínio sobrevivendo. Faz parte da sobrevivência. A própria expansão populacional é parte da sobrevivência. É uma questão de sucesso da estratégia, vamos dizer assim, que a gente tem que aceitar também. Sem muito essa de demonizar, o homem chega e destrói tudo. O homem chega e esse tipo de conceito de extinção desse animal, para mim, não me comove. Não me faz acreditar que o homem é um ser vil, terrível. Não, o bicho era base alimentar dos caras que moravam ali. Mas não é só isso. O comportamento sexual do bicho é completamente peculiar. Precisa ter um clima, uma fauna, uma flora, uma estação específica do ano, 2 ou 3 dias por ano de cio, né, de período reprodutivo, mais o problema da monogamia. Cara, isso é toda essa união desse comportamento sexual. A monogamia cria um problema. O bicho tem um filhotinho por ano, mas ele só tem um parceiro a vida toda. Quando tem, porque é uma seleção natural também. Então você entendeu que o bicho não se mexeu. Ele nem gerou uma subespécie. Não aconteceu de um outro bicho, de ele ser ancestral de algum outro bicho, ele simplesmente deixará de existir. Ele e vários outros. Os motivos são muito parecidos. O ecossistema que ele vivia não se sustenta mais. E os seus comportamentos. Você percebeu que eu estou falando de uma coisa que no começo da conversa aqui era base? Ou seja, o comportamento do ser humano, se não for corrigido, ele pode determinar a extinção do próprio ser humano. E seus hábitos, seus habitats também. Que agora e essas duas coisas, aí eu falo, o ser humano é diferente de um papagaio de meio metro, burro pra caramba. Muito pelo contrário, o ser humano ele tem capacidade de enxergar o que está acontecendo no seu meio e modificar os seus comportamentos. O que um animal não tem. Por isso que o animal é fadado, já era, não vai acontecer. Se não chegarem pessoas que gostam do bicho para tentarem reorganizar aquela espécie, recolocar ela na fauna, na flora, refazer um habitat, que eu não sei o quanto isso pode ser válido ou não, o bicho deixará de existir. Agora, o ser humano não é uma espécie, apesar dele muitas vezes dar uma de burro e achar que isso não depende dele, mas depende de Deus, depende dos méritos, depende sei lá de quê. Ele tem capacidade de resolver, de mudar e de melhorar, aprendendo com os erros. Já dá para ver o quanto de erro que nós cometemos. Já dá para ver. Gente, vamos ver. Nos próximos dias eu vou pensar o que eu vou fazer com essa minha rotina de vídeos. Eu estou curtindo ainda sinto prazer, gosto disso. Ou estou viciado também, pode ser. Mas eu quero continuar. Um abraço a todos, até mais tarde.